Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Prova Lendo no Ar. Hoje, novidade aqui no nosso canal, um quadrinho, uma graphic novel. Olha aí, ó, Marjane Satrapi com essa coisinha espetacular que é o Persépolis. Conhecem esse livro? Se não conhece, corra, certo? Até a livraria mais próxima e, por favor, leia-o. Bom, por que eu estou trazendo essas referências agora? Né? E lembrei disso. 2017 estou tentando trazer coisas novas aqui para dentro do A Prova Lendo, né? Arejando com um pouco de poesia, vamos ver se trago um pouco de teatro, autores contemporâneos, mas principalmente, né, a graphic novel é uma coisa que parece, né, ou ficou até os anos 90, soando como uma literatura não séria. Será que isso é literatura? Será que não é? Bom, o pessoal lá de fora chama isso aqui de graphic novel, ou seja, um romance gráfico, certo? Vamos lembrar que o novel em inglês é romance, então é um romance gráfico, uma história grafada, desenhada. E é muito interessante, principalmente esse livro e um outro que eu gosto muito, que é o Maus, certo? Não dela, mas do Spiegelman. São dois livros que me marcaram muito. Eu nunca fui um grande leitor dos famosos gibis, nem de histórias em quadrinho com HQ, Marvel e todo esse segmento aí que a moçada hoje curte muito, né? A galera mais jovem gosta bastante. Eu hoje gosto muito mais, mas eu tive um tempo, né, mais velho que eu falei assim, não, tem uma lacuna meio que grande, gigante sobre, né, esse mundo dos HQs. Eu vou ler. E aí comecei a ler vários. Pedi para meus amigos que eram mais antenados nessa linguagem, e eles foram me dando várias leituras, desde os japoneses até Batman, Cavaleiro das Trevas, passando por esses livros que são os que eu mais gosto, né? Eu gosto muito dessas histórias reais, que se tornam romances gráficos. Muito legal mesmo. Esse em especial foi um dos primeiros que eu li e agora eu reli para fazer esse vídeo para vocês. Bom, lembrei dele também porque no último Enem, certo? O comecinho desse livro tá lá, os primeiros quadrinhos estão lá, falando sobre o véu, tá? Vamos ver se a gente consegue ver, pelo menos o traço aqui, tá? Porque esse livro, Persépolis, como diz o título, né, fala da cidade da Pérsia, né, do povo persa, da história do Irã, tá? Teherã. Essa menina aqui, a Marjane Satrapi, é a história dela, ela vai contar aqui. Nasce no Irã, uma família, né, uma família rica, uma família importante, que tem alguns políticos, inclusive, na história da sua árvore. E ela conta que em 1980, né, ela começa a falar, ela está vestida de véu, porque em 1979 ocorreu, né, a Revolução Islâmica. Então, hoje a gente vive isso, né, a gente está falando aqui e sabe que os Estados Unidos estão fechando com o Trump as fronteiras para todos os países árabes, não queremos saber dos árabes aqui, tal. Só que a gente vive com essas impressões e não sabe muito bem, de vez em quando, as histórias que estão por trás disso, né? Se você quer conhecer a história, um pouco da história do Irã, ou uma das histórias do Irã, uma visão da história do Irã, muito bacana, muito interessante, ó, é esse o livro que eu recomendo para você. Fantástica, muito legal mesmo. Porque todo mundo ouve falar, né, principalmente meus alunos, o Irã, né, então, né, perigoso, terrorismo e tal. Que tal, né, a gente mergulhar na história do Irã? Essa aqui é uma bela de uma oportunidade. Em 1979, ocorre a Revolução Islâmica, portanto, ela está lá com a sua burca, só que ela é criança, ela tem 10 anos, e as meninas brincam muito com isso, botam a burca do lado contrário, e aí as tias que estão cuidando delas brigam com elas. Então a gente vê toda essa história por um outro viés, o viés da criança e depois da adolescente que vai se formar dentro desse clima. Bom, a família dela, né, era uma opositora desse regime. Ela vai contar a história do vô dela, que também foi um homem que se rebelou contra as questões ditatoriais do país, e aí vai dando uma resumida na história do Irã, né? Desde épocas, né, muito pretéritas, invasões dos árabes, invasões não sei o quê, guerra, instabilidade total. Então, se você está interessado em conhecer muito mais disso, e claro, o Enem
né, vai te cobrar isso, está indo atrás do bom aluno, o aluno que está com um repertório cultural, né, que não fica só lá, eu só quero ler clássicos. Não, não é isso não. Você tem que ler variedade, tem que ler muita coisa. E essa aqui é uma delas, tá? Trarei outras, né, HQs para a gente discutir aqui. Bom, a gente vai ficando sabendo, vai ficando conhecendo, fica conhecendo essa história toda e a história da família dela. Bom, ver como o cotidiano dessas pessoas é afetado. Por exemplo, como não se pode fazer mais festas, mas como eles fazem festa escondido. Proibiram bebida, um tio dela, que é meio químico, faz lá as bebidas, tal, para municiar as festas, para deixar as festas mais bacanas. Ela vai começando a entender a história do país dela, vai começando a ler. Os pais dela são pessoas letradas e liberais dentro desse regime islâmico, desse regime ditatorial, e que envolve uma religião. Tá? E guerra, vai passar pela guerra do Kuwait, guerra do Irã e Iraque, está tudo ali documentado dentro desse grande livro, ok? Bom, lá quando ela tem aqui, né, ela vai contando, claro, as histórias do que mexe com ela, esse ambiente, né, esse ambiente muito fechado, como ela vai se relacionando com as outras pessoas, o que as outras meninas pensam disso, a questão do medo de viver vigiada, né, por todos os lados, como a família dela consegue sair de algumas enrascadas que o regime, né, busca, né, capturá-los. Um tio dela, ela vai contar sobre um tio dela que foi morto, né, durante esse tempo. E durante a guerra ela vai conhecer a morte, vai conhecer muita desgraça, porque tem vizinho que a casa foi destruída por conta de bombas, tem as histórias sobre aquela coisa que a gente vê em filme, né? Toca uma sirene, vai ter um bombardeio e vai todo mundo para debaixo da terra. Então, a gente, pelo olhar dessa criança, que é a margem, a gente vai percebendo como é viver nessa guerra, nesse Irã. Mas, por outro lado, tem as questões cotidianas, né, dela. Como é que eu me relaciono com os meninos? Como é que faz para namorar no Irã? Não, impossível, né? Se você é casado, você pode andar de mão dada dentro dessa cidade. Se você não é casado, não é nada, você não pode nem olhar para as outras pessoas. Então é um mundo muito restrito, a liberdade é muito restrita. Tão restrita que o sonho, né, um dos sonhos dos pais dela é botar ela para fora do país. Então ela vai conseguir, com muito custo lá, uma licença para viajar, e um visa, e vai conseguir estudar na Áustria. Ela vai sozinha, com uns 15 anos, para a Áustria. E aí a gente vai acompanhando também essa vida agora europeia dela. Uma vida de europeia, mas é uma mulher marcada, né? Uma menina marcada por ser iraniana. Então todo mundo estranha muito, pergunta, ela é muito exótica dentro daquele mundo europeu. Ela demora a se acostumar, ela está na Áustria, então vai ter que aprender o alemão, se acostumar, conseguir se adaptar com as pessoas. Ela é uma refugiada, não bem uma refugiada porque ela, né, conseguiu sair livremente do país, mas ela é, né, quase que expulsa, ou tem que sair do seu país e morar em outro. Esse é o drama dos refugiados, que também é um assunto muito do atual. E como ela está lá, e o estranho para ela, e os costumes, a liberdade que o europeu tem, isso a gente está falando da Áustria também, né? Não é lá o grande país mais liberal, mas naquele momento todo mundo, né, muito mais, tudo é muito mais liberal do que o mundo que ela conseguia conceber. Então as meninas beijam os meninos, as meninas beijam as meninas, o mundo vai acontecendo, ela vai estudar, ela vai ter que arranjar algumas amizades, mas sofre muito com a solidão e a rejeição. Uma menina de 15 anos, ela vai morar numa pensão sozinha, né? Não tinha WhatsApp para falar com a família, não tinha Snapchat para mandar um recado, não tinha nada desse mundo que a gente conhece hoje, muito mais tecnológico, ok? E ela vai ter que ter uma adaptação muito grande de um mundo completamente diferente para aquele mundo europeu, ocidental e muito mais liberal que o dela. Bom, ela vai fazer inimigos, mas vai sofrer muito também com a solidão, com o descaso, com o preconceito, e ela vê que vai falhar nesse mundo. Ela vai ficar uns 5 anos morando em Viena,
E nos últimos anos ela já está, né, fumando maconha, arranjou uns namorados meio errado, fez sexo, que era uma coisa muito tabu para uma iraniana naquele momento, frequentou festas, mas principalmente ela está usando muita droga, muita droga, muita droga, cai numa depressão, fica mal porque termina com o namorado, vê que o namorado não era nada daquilo que ela pensava, passa um bom tempo na rua, morando na rua, imagina ela morando na Áustria, na rua, e os pais descabelados até saberem, né, quando ela vai na casa de uma tia pedir ajuda e conseguem ter notícias dela. Bom, naquele momento ela está arrasada e é determinante que nesse momento ela volte para o Irã. Então, claro, ela já está mais velha, já está com 18, 19 anos e vai voltar para a sua terra natal, e conhecer uma outra realidade. Então ela, quando chega lá, é uma coisa interessante do livro, ela não tem nem coragem de falar para os pais o que aconteceu com ela lá, porque ela tem liberdade lá, ela tinha dinheiro, ela tinha um mundo ocidental, ela tinha liberdade e parece que ela só fumou maconha e se afundou. Mas é porque, né, o indivíduo ali sofreu muito, né, a solidão, a ser ignorada, ela sofreu muito com tudo isso, mas tinha vergonha de contar isso para os pais, que ela tinha falhado, por quê? Porque os pais estavam numa guerra, né? Como é que eu vou contar para o meu pai que eu falhei, sendo que ele está numa guerra e eu estou lá naquele mundo tranquilo, naquele mundo bom, onde tem comida, onde tem as coisas, onde as pessoas têm liberdade? Como é que eu vou reclamar da minha vida? Como é que eu posso reclamar da minha vida, sendo que meus pais estão aqui levando bomba na cabeça? Ela volta para lá, a guerra dá uma trégua entre idas e vindas das guerras intermináveis, da qual o Irã participa. Nesse momento ela conhece um outro sujeito, vai se casar com esse sujeito, com o namorado dela, mas vai ver também que não é isso que ela queria para a vida dela, e vai viver um pouco infeliz e resolve se separar, o que era uma coisa muito difícil no Irã, mas o pai dela tinha feito um acordo com o noivo dela, falou assim, ó, a única coisa que eu quero é que a minha filha tenha a liberdade de se separar quando ela quiser de você. Por quê? Porque no Irã as mulheres não podiam se separar dos homens. É o homem que permite que ela se separe. Então a mulher não pode chegar e falar assim, não gosto mais de você, estou pedindo divórcio, estou fora desse nosso casamento. Não tem nada disso, tá? Cara, história muito interessante. Para finalizar, certo, esse pequeno desenrolar das coisas aqui, né, desse pequeno enredo, ela vai embora, né? Os pais dela sonham com isso e querem que ela saia de lá, vá embora do Irã e ela vai acabar morando daí na França. Claro, ela está estudando já no Irã, muito interessante como essa parte da história, ela vai resolver fazer o vestibular, né, o Enem deles lá, e vai ter que estudar toda a questão religiosa, vai ter que passar por uma série de provas, né, tanto escritas, e ela não era, né, ela sempre estudou em colégio internacional, então ela não era muito boa na língua materna, e depois vai passar por um exame moral, né, um exame moral, para ver se ela, né, se ela pode participar de uma universidade. Então, se você quer, tem curiosidade disso, né, e por favor tenha, você precisa disso, principalmente a galera que vai fazer Enem, presta atenção nesse livro, tenha carinho com ele, vá atrás dele e leia, né? Eu indico muito para os meus alunos em sala e tal, essa HQ da Marjorie. Outras questões interessantes que eu vejo na universidade, né, como a menina, né, comprou várias brigas e como era perigoso viver dentro daquilo, mas como as pessoas vão se adaptando a essas dificuldades. Então, algo que eu sempre falo, né, quando comento essa HQ e estou discutindo com os alunos, é como a liberdade nos é cara, né? Quando você tem a liberdade, parece que ela é uma coisa natural, né? Você nasce com a liberdade, você está num país democrático, que a princípio segue regras constitucionais que te dão essa liberdade de falar, de pensar, de reza, de culto religioso. E a gente acha que isso é a coisa mais natural do mundo, mais normal. Não sabe o preço que se paga por isso, né? Como a gente deve lutar por essas liberdades, as dos outros e as nossas, né? A gente não pode esquecer, e muitas vezes a gente esquece hoje, que a nossa liberdade ela só é garantida quando a gente dá liberdade para os outros. Então achar que os outros estão errados, que os outros não deveriam fazer aquilo, é a mesma coisa que dá a possibilidade dos outros proibirem a gente de fazer algo que a gente acha
correto. E desde que essas coisas não prejudiquem outros, são liberdades que a gente tem que usufruir e deve usufruir. Então, ver as nossas liberdades sempre é muito mais fácil, mas respeitar as liberdades dos outros, de pensamento, de credo, de ir, de vir, né, de se vestir, de amar quem quer que seja, é sempre muito mais difícil e a gente olha muito mais torto. Então, nesse momento, né, com o mundo assim, começando a dar uma guinada para um conservadorismo, eu vejo um pouco isso, a gente vê que as liberdades sempre têm que ser muito bem cuidadas para que a gente nunca perca essas chaves que o Ocidente achou para que a gente minimamente consiga se estabelecer com alguma dignidade humana e possa viver sentindo isso que a gente tem hoje no país, né, que é uma liberdade. Né? Por mais que a gente tenha problemas, ainda temos uma democracia e as liberdades. Quer saber disso, velho? Né? Você tem que ler outras realidades. Essa aqui é uma realidade muito difícil e muito diferente. Se você não quer viver num regime desse, se você não quer viver uma realidade dessa, é a hora da gente pensar e lutar para que nos preservem sempre os direitos dos outros antes, porque sendo preservados os direitos dos outros também vão olhar com bons olhos os nossos direitos. Ok? Tá aqui, ó, vou ler um pedacinho para vocês aqui do Véu. O Véu. Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980 e essa é minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para ver na foto. Da esquerda para a direita, Gonznas, Machid, Narim, Mina. Em 1979 aconteceu uma revolução que depois foi chamada Revolução Islâmica. Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Então imagina você né, com seus 10 aninhos, sempre né, uma criação liberal, brincando, fazendo as coisas. De repente falam assim, agora você vai ter que usar um véu. É obrigatório. Né? Para uma criança, então, para você entender isso, para virar a chave, né? Como é que se explica para o teu filho? Agora isso é obrigatório você usar tal coisa. Né? Como é que é isso? A gente não gostava muito de usar o véu, principalmente porque não entendia o motivo. Está muito quente, em nome da liberdade. Devolve meu véu. Todo mundo brincando, pulando corda com o véu aqui, ó. A galera pulando corda, se divertindo. Então é muito legal conhecer a história por esse viés mais individual, mais cotidiano dessa menina. Certo? Galera, grande prazer. Por favor, né? Correndo para a livraria, para sebo, conseguir uma cópia desse livro, que é um livraço. Eu vou deixar o meu aqui, ó, certo? Na minha estante. Um grande abraço para vocês. Faz favor para mim, dá uma curtida, marca os amigos aí que você acha que gostam de HQ, curte, compartilha, faz esse favor para a Prova Lendo, faz esse favor para a literatura. Eu agradeço de coração. Fica esperto que quinta-feira que vem tem mais. Valeu, grande abraço.